O tema agora é o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, um texto que está mobilizando aqui o Congresso. Esse é um assunto que está sendo discutido desde 2004. Houve um projeto aprovado pela Câmara em 2021, modificado pelos senadores na última semana com pedido de urgência, e por isso esse tema volta agora para uma nova rodada de análise pelos deputados. Em linhas gerais, a proposta aprovada pelos senadores uniformiza e simplifica os procedimentos de licenciamento para empreendimentos de menor impacto nos recursos naturais. Para os setores produtivos do país, o texto vai ser um marco para destravar o desenvolvimento. Já os ambientalistas consideram as alterações um retrocesso para o meio ambiente. Para repercutir esse tema, então, já está com a gente aqui o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Deputado Nilton Tato, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar ao vivo aqui no painel eletrônico. Bom dia, Ana Raquel, bom dia os ouvintes da Rádio Câmara e também quem está acompanhando aí pelo YouTube. Prazer falar com vocês. Obrigada, deputado. A gente também está ao vivo na TV Câmara, juntamente com a rádio, com o YouTube. Deputado Nilton Tato, eu acho que é importante, primeiro, o senhor, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, explicar por que a frente, os ambientalistas estão colocando aí com muita preocupação o texto que está chegando novamente para avaliação dos deputados, esse texto que vem do Senado, que tem a Lei Geral do Licenciamento. Por que os senhores consideram um retrocesso, deputado Nilton Tato? Não, primeiro porque a Lei Geral de Licenciamento Ambiental é a principal lei na área ambiental para assegurar aquilo que está dito na própria Constituição, que é assegurar qualidade de vida para a nossa geração e para as gerações futuras. E vários dos artigos aprovados nessa proposta, tanto na Câmara como depois também consolidado no Senado, com pequenas alterações no Senado, ela é uma afronta a esse capítulo do meio ambiente que está na própria Constituição. Então, é inconstitucional e ela representa retrocesso na área ambiental, e a própria Constituição coloca que não há possibilidade, não prevê, entendeu, ter retrocesso do ponto de vista da legislação ambiental, na necessidade de assegurar o meio ambiente para a qualidade de vida para nós e para as futuras gerações. Ela vai permitir, e aí eu quero citar alguns exemplos, uma guerra entre os entes federativos, entre municípios, entre estados, na medida em que joga para o Estado a possibilidade de dar o licenciamento ambiental de forma célere, sem os devidos estudos, para empreendimentos, por exemplo, de médio impacto ambiental. Nós vamos citar aqui um classificado como médio impacto, Mariana e Brumadinho. Então, para quem está acompanhando a gente, sabe o quanto que isso custou para o povo brasileiro, para a comunidade local e para o meio ambiente, e ainda está custando, a catástrofe causada lá, em Mariana e Brumadinho. Ou se a gente considerar aqui, quando a gente não tinha esses processos de licenciamento ambiental, como que era conhecido a cidade de Cubatão como Vale da Morte, de crianças nascendo sem cérebro e assim por diante. Todo mundo lembra das indústrias, das cidades, das chaminés. Outro aspecto que nos preocupa muito é que praticamente isenta de licenciamento ambiental qualquer empreendimento na área da agropecuária. Não importa se é de grande impacto, ou grande empreendimento, e portanto, ele exime. E na medida em que joga com essa possibilidade dos estados poderem fazer a sua legislação, a sua interpretação, ou o empreendedor vai lá e faz o seu empreendimento e o Estado depois vai verificar, estou falando assim, os estados, os municípios, o que vai acontecer? Aquele governador de plantão em determinado estado, naquele momento, ele pode flexibilizar de tal forma para criar uma guerra, entendeu? Para buscar os investidores para aquele lugar. Tá? Mesmo sabendo das consequências dos impactos ambientais de determinados empreendimentos. Então, o que nós estamos colocando lá, que nós vamos ter uma guerra, nós vamos ter atrasos
vai sair o tiro vai sair pela culatra, porque o que se quer é agilidade no processo de licenciamento, só que para ter agilidade nós precisamos dar estrutura para os órgãos de licenciamento, o IBAMA e também as secretarias no âmbito dos estados. Tá? Nós precisamos qualificar o setor privado, que boa parte da morosidade dos processos de licenciamento estão relacionados à incompetência das empresas que fazem, né, os estudos, entendeu, para os empreendimentos. Então, nós vamos criar um conflito jurídico aí maior e com isso vai atrasar mais ainda os processos de licenciamento dos empreendimentos. Deputado Nilton Tato, a gente observou e vem vendo que esse assunto, como eu disse, né, ele tem sido debatido aqui na Câmara, foi votado desde 2004, mas foram muitos anos de discussão. Na Câmara foi aprovado em 2021, agora no Senado, voltando para a Câmara. Mas nessa votação no Senado, que foi até com pedido de urgência, a gente observou uma certa divisão aí no governo, porque a gente teve, por um lado, por exemplo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se colocando favorável às mudanças. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, claramente com oposição ao texto e também colocando que ele seria um retrocesso, assim como a avaliação que os senhores fazem na Frente Parlamentar Ambientalista. Essa divisão no governo acaba facilitando essa votação aqui no Congresso, porque o governo, ao que tudo indica, vai liberar aí os partidos que o apoiam em relação a essa votação. Eu espero que não, mas a divisão dentro do governo também ela é reflexo da própria base do governo ampliada no Congresso Nacional, tá? Então você tem o ministro das Minas e Energia, o ministro da Agricultura, tá? Defendendo lá os interesses desses setores produtivos, tá? Mas é importante dizer aqui, setores produtivos que não estão vendo, né, a agenda ambiental como uma agenda de oportunidade. Então, deveriam pensar de forma estratégica como o próprio governo pensa com o plano de transformação ecológica, que aponta em outro rumo, tá? E desse plano que é comandado no próprio Ministério da Fazenda, mas que depois teve, né, uma concertação, né, e um acordo, né, lançando um pacto entre os três poderes, tá? E aí você evidentemente que parte do governo, como representa essa base ampla que tem no governo, e aí que compõe também o Congresso Nacional, evidentemente que você tem essa situação no governo. Mas eu não acredito que, por exemplo, o presidente Lula vai sancionar artigos que são inconstitucionais, nem podem fazer isso. E na medida que depois vai vetar, esse Congresso vai querer derrubar o veto para criar um conflito com o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, acho que nesse momento não é o momento para votar este relatório. Eu quero dizer aqui, entendeu, que quando da votação em 2021 na Câmara, nós apresentamos um relatório alternativo que apontava o que era necessário para poder avançar, né, e agilizar aquilo que reclamam da morosidade por parte da legislação, daquilo que a legislação pode fazer, que é aproveitamento de estudos, mas jamais flexibilizar e tirar o papel do poder público, o papel do Estado, tá, de falar em nome da sociedade, se aquele empreendimento pode acontecer daquele jeito, que tipo de ação que pode melhorar no empreendimento, o que é necessário para poder mitigar. O que a gente não pode aceitar de forma nenhuma é o Deus dará para todos os processos de licenciamento e outro acabar com o licenciamento para determinados empreendimentos e depois a sociedade pagar o custo, né, para o lucro, né, de um determinado grupo econômico. Então, todo empreendimento a gente sabe que ele gera riqueza, ele gera emprego, gera benefícios sociais. Mas precisa colocar na balança para ver se esses benefícios são maiores, tá, do que os impactos que vão sobrar para toda a sociedade. Então, o projeto que está aprovado na Câmara, que foi agora aprovado no Senado e que vem para ser verificado as modificações que o Senado fez na Câmara, ele é muito ruim, ele é inconstitucional e ele é ruim para o Brasil, porque, né, vai no sentido contrário em termos daquilo que o Brasil precisa sinalizar para o mundo,
né, na medida que o Brasil está presidindo a COP, a próxima Conferência do Clima, e tem muitos desafios da Conferência do Clima no âmbito global. E o Brasil tem o papel de coordenar esse processo e fazer avançar muito mais. O Brasil já está fazendo a sua lição de casa, diminuindo o desmatamento. Agora, não pode o Congresso Nacional e o Brasil aprovar uma legislação que representa muito retrocesso na área ambiental. Isso vai sinalizar muito mal para o mundo todo, prejudica a imagem do Brasil e prejudica, evidentemente, né, os acordos comerciais que o Brasil vem discutindo, por exemplo, do Mercosul com a União Europeia. Tá? Então, é um tiro no pé que o setor produtivo está dando na medida em que ele pressiona para aprovar esse projeto de lei. E eu espero muito que o governo haja com mais afinco, né, como o Ministério do Meio Ambiente já vinha fazendo, para não avançar, né, esse retrocesso na área ambiental. Deputado Nilton Tato, quais são os próximos passos da Frente Parlamentar Ambientalista, então, em relação a essa estratégia para não ter votado esse projeto que está em discussão atualmente? Como o senhor mesmo colocou, já havia sido um texto lá da Câmara, foi para o Senado modificado, agora cabe aos deputados apenas analisar essas modificações do Senado, mas o esqueleto ali do projeto que já tinha sido votado pelos deputados não tem mais como modificar. Na avaliação da Frente Ambientalista, então, quais são os próximos passos? Seria deixar esse projeto de lado e buscar a tramitação de uma nova proposta? Sim, nós estamos trabalhando para que ele não entre em pauta, para que ele não seja votado, porque é muito ruim para a imagem do Brasil, é muito ruim para a imagem do Congresso brasileiro. É muito ruim para a imagem da Câmara. Nós estamos buscando diálogo com o presidente da Câmara e com os líderes para não votar esse relatório. É muito ruim, eu estou falando para a imagem da sociedade brasileira, do Brasil e para o Congresso Nacional. Tá? E, evidentemente, nós vamos trabalhar para que não entre em pauta. Mas se entrar em pauta, nós vamos batalhar para ver o que é que modificou no Senado e que ameniza um pouco esse impacto. Tá? Mas tem todos os processos, todos os caminhos, tá? No limite, evidentemente, que depois nós vamos trabalhar para que seja vetado, tá? E aquilo que não for vetado, nós vamos, evidentemente, a Frente Ambientalista vai judicializar, porque não dá para a gente ter uma lei que seja inconstitucional, tá? Além de todos os impactos ambientais e sociais. Então, nós temos reunião hoje da Frente Ambientalista também, e esperamos, né, que a sociedade brasileira ajude nessa pressão para dentro do Congresso Nacional, em especial na Câmara, tá, para que não seja votado esta lei como representa o retrocesso. Aliás, dizer para todo mundo que está acompanhando, ninguém na academia, sério, na academia, tá, estou falando dos pesquisadores, tá, das universidades, toda a sociedade civil organizada, né, todo mundo que é sério nesse momento está vendo isso como um retrocesso. É só acompanhar e aí, entendeu, na mídia, nos jornais, nas redes sociais, o posicionamento. A gente tem somente apoiando esse projeto determinados setores produtivos, né, e que representam lá dentro do Congresso Nacional, principalmente na bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, tá? Então, por bom senso, deveria não ser votado, e é nesse sentido que a gente vai trabalhar essa semana, né, com o presidente da Casa e com os líderes, né, dos partidos para não colocar em votação. Tá ok. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, colocando então essa estratégia para não entrar em votação na Câmara esse projeto de uma nova lei geral do licenciamento no país. Deputado, muito obrigada, bom trabalho para o senhor, que a gente sabe que vai ter muito trabalho e muita negociação ao longo dessa semana, e a gente certamente vai continuar acompanhando esse tema. Obrigada. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também.